Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui para mais uma pequena entrevista. Quero para já desejar um feliz ano novo a todos, o ano 2023. Vamos começar com uma entrevista aqui com a Cristiane e Juliano. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Boa tarde. César. Tudo Tá bem? tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Obrigada pelo convite, viu? Da honra. Obrigado Maravilha. pelo convite. Opa, eu que agradeço poderem participar do meu canal e ajudar aqui a fortalecer o grupo, né? E o espírito Opa, empreendedor entre todos. Eu queria Muito bom. saber então um bocadinho mais de vocês, que vocês se apresentem, possam falar um pouco do vosso projeto, dos vossos projetos, para depois também aprendermos um bocado mais. Pode ser? Ok. Bom, eu sou a Cristiane, né? As pessoas me conhecem como a Cris, né? Lá no Brasil era a Cris do churrasquinho. Eu sou Cristiane Duarte, sou educadora financeira, mas eu comecei a empreender em 2007. Comecei vendendo um churrasquinho de rua em São Paulo, Brasil. E através desse churrasquinho me proporcionou grandes outras oportunidades e, inclusive, voltar a estudar e fazer outras formações e empreender aí na área financeira como mentora de empreendedores. E hoje tenho a oportunidade também de estar aqui em Portugal, que eu costumo dizer que foi graças a tanto o trabalho do marido quanto as vendas no churrasquinho de rua. Ok, fala mais um pouco aí do churrasquinho, né? Para quem não conhece, né? Eu acho que para o Brasil o pessoal é tranquilo, né? Mas cá para Portugal, Bom, mesmo Angola, o pessoal pode não entender bem o que é. Força. para quem é do Brasil, eles costumam dizer que é aquele famoso churrasquinho de gado, obrigado. certo? Que você pega o espetinho e põe aquela carninha ali no espetinho, né? Tem todo um trajeto de preparar. E, no caso, eu trabalhava na rua, então eu tinha um carrinho. Para quem mora aqui em Portugal, é um carrinho muito parecido com esse carrinho de castanha que o pessoal vende aqui em Ok. Portugal. Tanto é que quando eu vi esse carrinho aqui, eu pensei, nossa, achei o churrasquinho de rua. Então, não era, mas é muito parecido com o carrinho daquele, do qual eu levava os meus peitinhos para a rua e vendia ali mesmo. Ou seja, do que eu entendi, pronto, é um pouco de grelhados, né? Um carrinho Isso, Sim, parecido com as castanhas, porém, em vez de serem castanhas, são aquilo que em Portugal chamam de espetadas, né? Umas espetadas de mas carne espetadas. grelhadas para venda ao público, é isso, né? Isso. isso. Na rua. Lá coloca-se um carvão, né? Uhum. Tem o espaço lá do carrinho, né? Coloca-se o carvão e uma grelha em cima. E eu colocava também um guarda-chuva. Quando era chuva, eu dizia guarda-chuva. Quando era sol, eu dizia guarda-sol, Sol. né? Em cima, né? Que era uma cobertura. E, e ali era chuva, era sol e era o que viesse. Eu estava ali e eu fiquei por 14 anos e 8 meses e 11 dias. Ok. Foi uma Em Angola também experiência. tem uma coisa assim parecida. Em Angola chama-se pinchos, ok? Mas é Ixi, igual, é a carninha no espeto e vende-se uma na boa. rua, é muito comum. É muito comum. Então as pessoas já sabem, vai ali para o sítio X, tem uma carninha, né? Final do dia, assim. Tinha uma gordurinha também, certo? Não, Para não não chamar o percebo. pessoal. Uma gordurinha para Exatamente, massa para sim, entrar. sim. Tem a carninha, é o que atrai, depois tem tudo o resto, né? É o pão, é os sumos, é tudo que compõe, né? Se calhar batata frita, essas coisinhas para compor o É, lanchinho ao fim do dia, ou assim para descontrair, ok? mas no churrasquinho tinha um chamariz, né? Ah, Que no caso é a gordura do churrasco. ah, ok. E se não tivesse aquela gordura, nem trabalhar eu não ia. Eu sabia que era só para passar raiva. Porque eis aí o segredo do churrasco.
O Ah, churrasco sem a gordura, ele fica seco e ele não chama a atenção de ninguém. ok. E é justo aquela gordura que atrai as pessoas, Pelo porque cheiro. a fumaça e o cheiro vai buscar as pessoas. Tanto Ah, é que eu costumava dizer, ainda bem que eu vendo um produto que eu não preciso chamar as pessoas, porque a é só fumaça se brilhar para carrega. não chegar. Exato, exato. Bom, então e como é que foi? Quando é que começaram esse projeto? Como é que está? Etc. O Começaste por projeto aí, né, começou, Cristiana? Começaram juntos, não é? foi, Sim. Sim. sim, o projeto começou em 2007, né? O meu marido estava desempregado Sem e trabalho. eu já tinha uma barraquinha da rodoviária da cidadezinha onde eu morava. E eu vendia, como a gente costuma dizer no Brasil, as bugigangas da 25 de março, né? Acho que já viu falar na 25 de março, né? Não, o quê? São Paulo. 25 de março em São Paulo, rua Ah, 25 de março. E vende todas coisas bugiganga, tudo que você. Como Ah, se fosse o China. é, Se que fosse o isso, China aqui é um lá na 25 hipermercado de ou março. um mercado informal? não entendi. Não É um percebi? mercado formal ou informal? Lá são muitas lojas, porém, o pessoal vende tanto nas lojas quanto na Na rua. rua. Então, Ah, é uma rua que, por exemplo, na época do Natal, de acordo com as informações, por ali circula 2 milhões de pessoas. uh, Nessa rua 25 de março. tem muito E cliente. vende Tem muito É, cliente. a- é, o lugar, é o Ah, lugar mais famoso de São nunca Paulo. ouvi falar. Então, Isso é estado? Qual estado? em São Paulo, lá no em São centro de São Paulo, Paulo. sempre. Rua 25 de março. Para quem Ok, então. ok. Fica a dica aí. Quem for Ah, ao Brasil for em São eu Paulo, quando ele estive sabe no assim. Brasil, eu estive no Rio Grande do Sul, ok? Porto Alegre, Taquara, Gramado, Canela. Eu estive nessa zona, Rio Grande do Sul. Passei pelo Galeão, passei pelo Rio de Janeiro também, mas Do São Paulo Rio? não conheço, ainda não. Então, fica a dica já, certo? Ok, Precisa boa. conhecer. Ó, o Brasil inteiro vai fazer Compra. compras nesse local para revender os seus comércios. Então, é Ok, um lugar muito famoso em São Paulo. boa, Então, boa. eu busquei lá também algumas coisas, né, como bonés, cintos, bolsinhas infantis e até mesmo algumas bijuterias. E só que, não vendia nada. Às vezes eu caminhava para lá a semana inteira e eu me lembro que teve uma semana que eu vendi R$ 5. Eu digo, não é justo isso, mas eu não desisti. E o que acontece? Tinha um senhor que tinha uma barraca também do lado e ele vendia algumas coisas. E eu acho que ele ficou com dó de mim e ele falou assim: olha, vai orando aí para mim vender meu carrinho velhinho que ele tinha, parece que era uma, lá fala caravana, Caravana. Caravana. Ah, ok, é, autocaravana. Ok. Isso. um carrinho bem antigo, né? Ele falou assim, se eu vender, eu te empresto R$ 100 para você comprar, ele falou assim, umas bugigangas na 25 de março, para você dar uma incrementada aí Um no ponto. teu ponto, né, para você vender melhor. Aí é claro que as orações, elas se triplicaram, né? E o que acontece? Realmente, 3 dias depois, ele vendeu o carro e a primeira coisa que ele fez foi, ele cumpriu com a palavra dele. Ele chegou com os R$ 100 e me emprestou. E aí eu tinha comentado com o meu marido, né, sobre o dinheiro, enfim, eu aceitei e, na verdade, foi o dinheiro mais bem emprestado que Bem ele mais bem fez, prestado. porque o que ele ficou, ele acabou perdendo tudo na maquininha de jogo e eu salvei os R$ 100. Sério? Então, Sim, então verdade, certo. eu peguei aqueles R$ 100, fui para casa e cheguei em casa, conversei com meu marido e aí a minha cunhada costumava falar para ele, Juliano, por que você não monta
um carrinho de churrasquinho, isso daí dá dinheiro. Muita gente de São Paulo está ganhando dinheiro com isso e tal, mas enfim. Quando falava de trabalhar na rua, nossa, isso para mim era o fim. Isso para mim era coisa de quem estava numa pior, mas na verdade a gente estava, mas ainda não queria dar o braço a torcer. A gente achava que ser empregado de alguém que era ser, digamos, chique, como a gente costuma dizer no Brasil. Então, eu tinha essa crença. E aí eu Às sei que vezes, sem querer interromper, Cristiana, em relação ao que acabaste de dizer, às vezes há pessoas que deixam-se levar por causa dos status, não é? O status isso, sim, social, a maneira como as pessoas vão perceber as coisas, a aparência que Vamos as te olhar, né? às isso, vezes acham que isso é mais importante do que ser realmente, né? Às vezes parecer acham mais importante do que ser, e na verdade não é, né? A gente sabe que, é verdade. ok. É isso mesmo. Então eu fui para casa, né, com esse dinheiro e com a dúvida. E agora? Eu compro as bijuterias, as bolsinhas, Bonés, né? bonés para continuar aqui e, e fazer um teste, né, para ver se vende, ou invisto no material, uma churrasqueira para a gente começar a vender o churrasquinho. E aí conversei com meu marido e tal, e ele já me conhece, sabe como que eu sou teimosa, e ele preferiu deixar que eu tomasse essa decisão, porque ele sabia que se não desse muito certo, depois eu ia culpá-lo. Então, ele acabou deixando eu tomar a decisão sozinha, e eu fiquei por uma semana sem conseguir me decidir, e quando finalmente eu me decidi, eu disse, então vamos comprar o material e vamos vender o churrasquinho em uma outra cidade, não ali próximo onde a gente morava. E assim fizemos, fomos com a cara e a coragem, não sabíamos o que iria nos esperar lá na frente, porque até mesmo porque se a gente soubesse, a gente não teria ido, mas eu fiz algo que depois eu me surpreendi, que foi fazer uma pesquisa de bairro sobre quem vendia o produto, quanto vendia, como que funcionava. Então, eu comecei a fazer essa pesquisa aí. E eu percebi que as pessoas que vendiam churrasquinho, primeiro, não tinha mulher, naquela época, mulher nenhuma vendia churrasquinho, era só homem. Tanto é que o negócio não era para mim, era para ele. Mas as Para mim, né? coisas no andar da carruagem começou a mudar aí o rumo. rumo. Ok. Então eu percebi que os homens costumavam vender o churrasquinho a partir das 15 horas. Aí eu pensei comigo, então eu vou fazer diferente. E aí conversamos, né? Eu pensei, se eles começam às 15, eu vou começar às 11 da manhã, porque eu pego aquele horário do almoço e Também. quando a concorrência já estiver chegando, eu já estou me preparando para ir embora. Exatamente. E foi exatamente isso que eu fiz. Ou seja, olhar para onde, parar de pensar na concorrência e olhar para onde o dinheiro estava indo. Olhar para as Então, oportunidades que os outros não viam, né? Exatamente. exatamente. E aí usamos essa estratégia aí e fomos para a rua, né, trabalhar, e aí começou a brigaiada de fiscal, e deixava ficar ali, mudava de lá e tal, mas tem uma história muito longa, mas para encurtar aí um pouco, acabou que a gente conseguindo e ficando ali, e realmente deu muito certo. Eu comecei a perceber, o primeiro dia eu não queria ficar ali, né? Nossa, eu quase morri de vergonha. Quando passava alguém que eu conhecia, eu me escondia. Gente, aquilo para mim era terrível. E eu sei que acabou dando muito certo. A gente
Às vezes esse é horário. aquela questão da imagem, né? A gente não sabe como é que vai ser encarado na sociedade, né? E Isso, como é que a coisa vai ser, eu vai haver sei a percepção da coisa. E como é que superaste essa, como é que superaram essa questão, esse impasse? Como é que ultrapassaram isso? como que Ultrapassaram essa questão. Essa questão das pessoas da virem, região. o que é que será que vão pensar e tal. Como é que depois. Ah, tá. Bom, no começo eu me escondia. Né? No começo eu me escondia porque as pessoas não me viam. Essa era a verdade. Mas depois, é, quando você começa a ver o dinheiro, é a chave que começa a destravar. Então, eu comecei a perceber também que as pessoas, o que chamava a atenção naquele negócio era por o fato de ser uma mulher que estava fazendo aquele tipo de trabalho. Porque já, geralmente, até então, era só os homens que faziam isso ali, por onde a gente conhecia. E, e, e os próprios homens mesmo, eles diziam, eu não como churrasquinho com pessoa e tal, porque é isso, porque é aquilo e tal. E falava da falta de higienização da pessoa e tal. Mas eu sempre me arrumava direitinho, aparência boa, roupa limpinha, e tudo arrumadinho, limpinho. Então, isso chama a atenção de qualquer pessoa. Ok. Então, eu comecei. E os próprios homens, eles falavam: nossa, eu vou comer porque é uma mulher que está no comando. Então, eu comecei a perceber isso. E aí eu comecei a ver que eu seria a cara daquele negócio. Boa. E eu sei que a gente começou esse horário mesmo, da 10h30 a gente já montava o nosso carrinho lá, e, e quando Então, era às basicamente, em 15 relação horas, àquela questão social, no início tinhas, como é que se diz, dificuldades de aceitar, né? Mas depois, quando o negócio tinha, começou a andar mais para frente e começaste a ver a liquidez que começava a dar, né? O dinheiro a entrar sim, e a coisa a fluir, e percebeste que se calhar mais importante do que os títulos é a realidade que a pessoa vive, né? Isso exatamente. mesmo. Porque as pessoas, querendo ou não, as pessoas olham muito para os estados, né? Porque Sim, você tem. Eu lembro que teve pessoas mesmo da minha família que Na comentou com igreja. outros que eu acabei sabendo também que, nossa, e agora como que eu vou é, lá em Cotia, né? Que eu fiquei com vergonha, né? De saber que fulana está ali, a própria pessoa ficou com vergonha de mim, entendeu? E isso, a princípio, me deixou mal, né? Mas uma coisa eu sempre tive dentro de mim, porque eu tenho um perfil comportamental dominante e eu sou aquela pessoa de resultados. Então, eu essas coisas me encorajavam. Cada coisa que dava errado me encorajava a querer vencer cada vez mais, porque muita coisa deu certo. Aconteceu muita coisa boa, mas aconteceram muitas coisas tristes, muitas coisas ruins nesse percurso, que eu tive todos os motivos para mim desistir. Muitas vezes eu quis parar no meio do caminho. Eu dizia, não, já chega, para mim não dá mais. Mas quando eu ficava muito assim, eu tirava uns 2 dias, sábado, domingo, porque geralmente eu trabalhava de segunda a sábado, para poder respirar, descansar a cabeça e renovar as novas decisões que viriam pela frente. E por isso eu acabava não desistindo, porque o meu propósito, os meus objetivos, se eu desistisse, iriam ficar pelo meio do caminho. E como eu disse, eu sou de
bater metas. Eu sempre trabalhei a semana com metas. Eu fazia de tudo, as metas tinham que ser cumpridas. E os objetivos também. A gente tinha um grande objetivo, que era construir a nossa casa. A gente morava numa casa pequena. É aí que eu ia chegar. Por acaso tinha mais duas perguntas. Uma é, durante quanto tempo fizeste esse trabalho? 14 anos, 11 meses, não, 14 anos, 8 meses e 11 dias. Maravilha. E durante esses 14 anos, 8 meses e 11 dias, que coisas é que vocês conseguiram conquistar? O que é que vocês fizeram? O que é que vocês Posso falar um pouco? construíram? O que é que vocês Posso conseguiram? falar agora? Porque só a Cris fala, senão Ah, eu vou embora do vídeo aqui. força, Rapaz, Vou força, deixar o força. Juliano falar Oi? essa parte. Força, Não, uma Juliano. coisa que eu queria falar, certo, sobre essa parte da Cris, quando ela falou do churrasquinho, de existir, é uma coisa importante aí. Eu também sou uma pessoa assim que eu não gosto de desistir. Sou uma pessoa determinante, Uhum. entendeu? Por isso que eu sou. As pessoas falam no Brasil, eu sou do mês de janeiro, eu sou capricorniano. Sou aquela pessoa, entendeu? Que não Persistente, desiste, resiliente. persistente, entendeu? E assim, principalmente o nosso Deus, né? Que nos Uhum. dá força através da nossa fé. E o que mais que me deixou assim, quando a Cris falou o que é que teria para ela, eu pensei assim, né? Então tem que fazer alguma coisa, né? Então, para alcançar essas metas nossas, eu estava sem trabalho, né? Como a Cris disse, né? Para ti. Eu trabalhava de bombeiro, eu me formei em bombeiro civil, né? Lá em Permagem também, fiz uma faculdade de educação física, quase eu terminei a faculdade, e não estava conseguindo trabalho. Mas quando eu estava no espetinho com a Cris, pintou uma proposta de trabalho. E ali começou a jornada. Por quê? Porque ali nós agregamos dois trabalhando, né? Ela de um lado lá e eu. Nas minhas folgas eu ia ajudar ela no espetinho. E, através dessa renda, conseguimos a nossa casa, uma bela de uma casa lá em São Paulo. Uhum. Conseguimos depois um automóvel. Conseguimos uma viagem nesse período, espetinho, na altura. Em 2019, vim a Portugal com a minha filha. Viemos passear aqui. Conhecemos Zé na altura, Foi aí em que nós nos 2019. conhecemos, Foi um né? Nessa prazer. altura, né? Sim. Sim, né? E o que acontece? E montamos lanchonetes, Montamos né? uma lanchonete e Tivemos um restaurante. tivemos um restaurante nesse período, né? Depois não deu certo algumas coisas, mas não desistimos, né? Aí viemos ao em Portugal em 2019, conhecemos aí a França, passamos por Amsterdã, realizamos um sonho, na verdade. Então, através do trabalho, foi do espetinho, do meu trabalho também, juntos, eu e a Cris, ou seja, um recado para as pessoas que falam, será que eu consigo um dia realizar um sonho, de uma viagem, ou eu consigo um trabalho, entendeu? Melhor, sim, depende de você, entendeu? Então, quando você tem as suas metas, você foca naquilo, você visualiza aquilo, ó. Eu costumo dizer também que a gente tem a Cris, quando ela contou, não sei se foi para ti, sobre um quadro, que nós chamamos um quadro da visualização, que nós temos algumas, né? Uma foto de viagem, eu quero viajar para a França. Eu colo uma foto lá e mentaliza aquilo. Como que eu vou chegar lá? Eu vou trabalhar, vou fazer essas metas, eu vou conseguir na França. Eu quero uma casa, eu quero um carro. Então, aquilo que acontece, a mente, ela joga longe, né? Então, começamos assim, esse processo de aprendizagem, entendeu? Eu e a Cris. E todas as coisas que nós almejamos, né, com a força de Deus, a nossa fé, o nosso trabalho, nós conseguimos. Entendeu? Eu sou muito grato, então, a Deus por isso, entendeu? E eu falo que a Cris ela fala, né? É minha sócia e eu sou sócio dela, né? Então, a gente sempre pensa da mesma forma. O apoio um do outro sempre foi muito fundamental, porque Então, todas as vezes que eu pensei em desistir, eu encontrava nele a força o que apoio eu necessário, precisava. né? Uhum. Você lembra, certa dia? Eu sempre falo para a Cris, é igual do trabalho dela hoje como educadora financeira. E o meu trabalho também, eu tenho um trabalho aqui, então justamente sim, através do meu trabalho dela, e almejamos mais para frente, que eu também tenho um negócio aqui em Portugal, assim também depois no Brasil, entendeu? Então, estamos começando aqui uma nova vida em Portugal, estamos muito bem, eu agradeço muito a Deus também por isso. E sempre costumo dizer que é aquela história daquele do profeta,
Moisés, tinha Moisés e tinha Arão. Então, quando Moisés, às vezes, né, vaquejava em alguma coisa, Arão sempre sustentava Moisés. Então, eu sempre falo para Cristo daí, né? Moisés e Arão. Os dois irmãos, né? Exato. É Sim. verdade. Maravilha. Porque Então, durante esse tempo, vocês fizeram um negócio, uma coisa muito simples, né? Começaram em uma altura pior, estavam os dois separados, né? E Sim. começaram com um empréstimo, inclusive, né? De alguém que prestou. R$ 100, né? Começaram devolvi, viu, devagarinho. gente? Devolvi, Devolvi, viu? viu? Sim, com certeza. Trabalharam, correram atrás, batalharam, faça chuva ou faça sol, e conseguiram conquistar muita coisa, né? Inclusivamente, construíram uma casa, compraram um carro, fizeram uma viagem para a Europa, para vários países europeus, uma viagem de sonho. Fizeram muita coisa que vocês tinham no vosso horizonte, na vossa perspectiva e vontade de fazer. Ok. Hoje, Ou seja, multiplicamos os talentos, porque foi por causa de R$ 100. Olha só, às vezes a pessoa, igual eu falava no começo, assim, do nosso casamento com meu marido, eu falava, guarda esses R$ 10. Aí às vezes ele falava, mas eu estou precisando de 100. Eu digo, mas você não entende que se guardar aqueles 10, logo vai ter o 100? Ou seja, muitas pessoas às vezes, não, não vou, R$ 100, o que eu faço com R$ 100? Nesse vídeo, eu estou provando para vocês o que nós fizemos ou com seja, R$ 100. Ou 100 euros, né? Eu vou Ou guardar 100 50 ou euros. 100 euros. Não, é muito pouco, 100 euros. Será? Será que é pouco? não, não Se é. você souber usar os seus talentos, você consegue multiplicar aquele que seja R$ 100, 100 euros, não importa a moeda do seu país. Mas se você souber, tiver sabedoria para você multiplicar os seus talentos, porque isso é fato que todos nós temos os talentos, mas é, a gente sabe que nós temos capacidade de multiplicar. E quando nós pegamos os nossos talentos e escondemos com medo, nós não progredimos e ainda vamos receber condenação do Senhor, e seremos cobrados por isso. Ok. Então, eu preciso desenvolver a sabedoria em relação ao pouco que eu tenho para poder multiplicar. Foi o que nós fizemos com o pouco que a gente recebeu. A gente multiplicou. Basicamente, com R$ 100, vocês granjearam mais R$ 100 que devolveram ao senhor, compraram uma casa que vale bem mais do que R$ 100, comeram durante vários anos por mais de R$ 100 e Isso já mesmo. estão aí hoje, né? Isto, Eu, isto é multiplicação eu não venderia, completamente. eu costumo falar para ele que eu não venderia a casa que nós temos por menos de R$ 500.000 Lá no Brasil, né? no Brasil. Ou seja, transformaram pelo menos R$ 100 em R$ 500.000. Já para não falar do Olha, resto, ok? Vamos falar é do isso mesmo. Nem vamos falar O do resto, resto. nem vamos falar. Agora, hoje, em que patamar é que vocês estão hoje? E quais são as vossas projeções ou perspectivas para o futuro? Hoje os projetos já são outros, porque teve um momento que eu percebi que eu comecei a crescer mais do que aquela barraquinha de churrasquinho. Eu senti que o Pai Celestial tinha um propósito maior para mim, além de ter apenas uma barraquinha de churrasquinho. Eu sabia que ele tinha muito mais para mim. E eu descobri isso quando eu comecei a estudar livros, quando eu comecei a fazer cursos, fiz a formação em coach e fiz outros cursos na área da educação financeira e, finalmente, agora eu terminei uma formação de 1 ano na área financeira. Então, eu costumo dizer que se tem uma verdade
que eu acredito é na escritura que fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uhum. Porque até então eu achava que eu iria vender churrasquinho na rua a minha vida inteira. Eu falava assim, gente, eu só sei fazer isso. Isso eu sei que eu faço muito bem feito, mas eu vou fazer isso até quando? Só que quando eu comecei a estudar, a mente começou a expandir. E, e mesmo ainda assim, a mente tendo expandido, eu tinha medo de tomar uma decisão de sair do meu trabalho, porque lá eu ganhava dinheiro todos os dias. Eu ganhei muito dinheiro ali. Então, eu tinha esse medo, o medo de recomeçar em outra coisa ou de fazer algo que de repente não desse certo e eu ter saído de lá. Mas cada vez que eu avançava nos estudos, tinha algo que, como a gente costuma dizer, dava no olho. E durante a minha formação em coaching, tem uma ferramenta muito legal que chama-se perdas e ganhos. Eu fiz essa ferramenta comigo. O que era perdas e ganhos? Eu comecei a anotar em papel tudo que eu ia perder se eu saísse do churrasquinho e tudo que eu iria ganhar. E do outro lado, o que eu iria perder vindo para cá e o que eu iria ganhar. Isso de um lado esquerdo e do lado direito. Colocar na balança, De um né? lado, Colocar na isso, balança e começar exatamente. a pesar. Exato. E no final, a pergunta era: Cris, quem é você daqui 5 anos se continuar vendendo churrasquinho? Aí eu comecei a listar, porque eu já estava muito cansada, então provavelmente eu já nem tinha mais saúde. Então eu comecei a listar as coisas que eu provavelmente eu iria estar vivendo. E quem seria eu daqui 5 anos se eu tivesse vindo para cá, para Portugal, e os projetos que eu tinha já em mente? Qual dos dois te aproximaria mais do teu objetivo? Aí pronto, fechou a chave, Ferrar tudo, né? Uhum. fechou com tudo. E ainda para ajudar, eu estava lendo um livro na época do Tiago Brunet, especialista em pessoas. Também fiz um curso dele, né? E que ajudou a fechar mesmo e fazer com que eu tomasse uma decisão. E quando eu terminei essa ferramenta, aí no livro que eu estava lendo, ele também falava: agora que você sabe de tudo isso, qual é a decisão que você vai tomar? E eu não tinha mais para onde correr. Eu sabia que eu tinha que ter coragem de falar isso. E então eu conversei com o meu marido, Uhum. expliquei para ele o que tinha acontecido. E aí eu tomei essa decisão, finalmente criei coragem, tomei a decisão. Eu costumava dizer que eu era a única pessoa que tinha todas as ferramentas na mão para poder mudar de país, para poder viver outras experiências, e eu não queria, porque eu estava presa ali. Então, Sim, mas depois tudo sabes, isso, Cris, isto é uma coisa muito comum. A pessoa, quando está na sua zona de conforto e sente-se bem naquela zona de conforto, sim, sobretudo quando tem o suficiente para as suas necessidades, a pessoa não quer sair da zona de conforto. Logo, cria uma resistência para a mudança, ok? Isto é uma coisa natural. Agora, a única maneira da gente conseguir crescer é sair da zona de conforto para aprender coisas novas. Isto, no fundo, chama-se expandir a nossa zona de conforto, que era desse tamanho, e aí cresce para esse tamanho, porque nós aprendemos coisas novas que vêm preencher mais a nossa zona de conforto. E passamos a estar confortáveis a fazer mais coisas, ou seja, nós progredimos, nós efetivamente crescemos. E, Juliano, como é que viveste essa passagem, essa transição que a Cris acabou de descrever? Como é que foi o processo? Eu, na verdade, eu sempre. para o Juliano foi Por mim, fácil. eu estava em Portugal há muito tempo, né? O Vamos que problema vamos, né? era O problema era a crise. Mas é aquela coisa. A gente tem que estar preparado, né?
também. Não é apenas, né, falar assim, vamos para outro país, entendeu? E a gente vê casos hoje, né? E só deixando de mão aqui, certo? Nós temos um canal, né, no YouTube, Sim, Casal Duarte Portugal, né? sim, vocês vão mandar os links para eu colocar aqui na Tá, legenda deste vídeo, ok? Para já aí já vai ok, tudo junto. tá Força, ok. força. Então, assim, a preparação é tudo. Então, falei para a Cris, pelo trabalho dela, né? Falei, nossa, Cris, você tá com essas ferramentas, tudo que ela falou, tá preparado para ir em qualquer lugar, né? E lógico que sente um pouco, né? Sente um pouco de medo, né? Mas eu falei, não, vamos embora, entendeu? Nós vamos sim. Aí nos preparamos, né? Meu trabalho, a Cris também, né? Parou ali no espetinho, né? Nós tinha já, foi difícil até para ela parar, né? Todos esses anos, né? Ela fazia essa mesma coisa, né? Repetição, né? Dos Uhum. quase esses 15 anos. O meu trabalho era mais fácil, porque eu tinha uma rotina também, eu trabalhava de bombeiro, né? Civil no Hospital das Clínicas em São Paulo, né? O maior hospital da América Latina. Eu trabalhava de bombeiro lá. Então, há muito tempo numa empresa. Então, era só o tempo de acertar, né, as contas, tudo, e pronto. E juntar as ideias também com a Cris, falei, vamos embora, né? E preparei também para tirar um estudo, né, para chegar no país, né? Pegar legal para poder dar entrada nos documentos, né? Então, a gente veio nessa questão bem preparado nessa Maravilha. questão aí. Então, voltando às duas perguntas que eu coloquei há pouco. Hoje, o que é que estão a fazer? O que é que fazem hoje? E quais são as perspectivas ou os projetos para o futuro? O que é que passa A agora Cris na fala mente? primeiro Quais dela, são eu falo depois. os novos objetivos, Cris? Aqueles que puseste na balança que disse, não, vale a pena seguir em frente. Força. Exatamente. Hoje os objetivos são outros, né? Eu já trabalho com essa área de finanças, dou mentorias. No começo eu iniciei trabalhando na área de endividados e organização financeira, mas logo eu precisei também escolher um único nicho para mim atuar, né? Que hoje eu escolhi trabalhar com empreendedores, dar mentorias a empreendedores nessa área. E é uma necessidade, como eu falei, que a gente, nesse período, nós também tivemos lanchonete, tivemos um restaurante, não foi apenas uma barraquinha de churrasquinho, tivemos outros negócios. Mas por que esse negócio não deu certo? Porque faltava, e hoje eu falo para qualquer pessoa, antes de você começar a empreender, busque conhecimento sobre o produto que você vai vender, sobre o local, sobre tudo que você precisa saber para começar um negócio. Ou seja, naquela época, a gente tinha dinheiro para começar um negócio, mas a gente não tinha o conhecimento. Então, qual é o meu propósito hoje? É pegar a minha experiência, juntamente com as ferramentas de tudo que eu estudei e de tudo que eu aprendi, para ajudar pequenos empresários e empreendedores a não passar pelas coisas que eu passei, para que eles possam ter um bom gerenciamento dos seus negócios, porque eu acredito que com uma boa organização financeira em qualquer negócio, você consegue construir sua casa, fazer as viagens dos sonhos e ter muito mais dinheiro. Então, hoje eu já trabalho nessa área e é o que eu realmente defino. Também estou abertas aí à área das palestras, que eu vou começar também com essa parte de eventos, porque eu sei que o mundo precisa ouvir a minha história. Eu estou Exato. pronta para compartilhar. Eu sei que estás numa fase em que queres, como dizes, partilhar também com outras pessoas. No fundo, é o que nós fazemos, é o que eu faço aqui no nosso canal, é um bocado isto, né? É despertar, ajudar as pessoas a despertar, fazer as pessoas acreditarem que é possível, que não é um bicho de sete cabeças, basta começar com uma coisa simples, nada de muito complicado, uma coisa simples, olha, um churrasquinho, por exemplo, e acreditar e trabalhar naquilo, e tudo acontece. Eu sei por acaso, porque também conversamos, que por acaso ajudaste alguém
estava numa situação de dívida de financeira um pouco complicada e que a pessoa conseguiu superar. Queres partilhar? Queres falar como é que correu? Teve uma situação muito... Foi outras, né? Mas teve uma que chamou muito a minha atenção, né? Foi uma mulher que eu conheci, né, pessoalmente, e quando eu falei do meu trabalho para ela, ela respirou fundo e falou que tinha sido Deus que tinha me colocado no caminho dela. E então ela me contou a situação dela. Ela tinha uma dívida de 15 mil reais com um agiota. E Então, não isto sei foi como no que Brasil, chama não é? aqui, Isso foi lá no sobre Brasil? isso no Brasil. Mas no Brasil, a agiota é pessoas que emprestam dinheiro para outros. Tantos por cento, é Ah, 25, ok, já 30 ou percebi. 30, mas se você não conseguir pagar, eles vão te cobrar em casa, você vai ter que dar uma sua casa, dar um carro, dar tudo em garantia. Tem que deixar uma garantia. Sim, isso Então, é, como é que se diz? Em Portugal é ilegal. Antigamente chamavam-lhe a Casa do Povo, chamam Dona Branca, a Casa do Povo. Dona Branca era uma senhora, uma certa zona de Portugal que emprestava dinheiro a muita gente. E ela movimentava milhões, ok? Mas é um bocado, é um empréstimo informal, com taxas de juros sim. muito mais elevadas do que o banco, do que a banca tradicional, e que pode ser um bocado complicada na hora da cobrança, né? Mas entendi o que é. Força? Sim. Então, e eu sei que quando ela me contou a situação dela, de verdade, eu não tive coragem de pegar o caso dela, porque, primeiro, eu estava até dando treinamentos como teste para ver como que eu me saía, mas eu não sei se eu não tive coragem de pegar ou foi ela que não confiou no meu trabalho. Mas eu sei que ficou apenas uma conversa, né? Não ficou nada fechado, né? E também ela, eu não tenho como te pagar e tal, enfim. E eu, não, tudo bem, a gente faz, vê o que dá, mas aí ficou naquela conversa e não resolveu. Eu sei que eu não esqueci dela de jeito nenhum e eu fiquei muito preocupada com a situação dela. E toda terça-feira a gente ainda tem aulas ao vivo, online, mas são aulas ao vivo, né? Com especialistas, com bancários, pessoas realmente especialistas na área. E naquela semana tinha uma aula com um especialista na área de dívidas. E eu digo, essa aula eu preciso assistir, eu vou perguntar, eu anotei a situação dela e na hora eu tremi ali para levantar a mão e eu digo, não, mas eu tenho que falar, não é sobre mim, é sobre pessoas. Então, eu não posso ficar pensando em mim, porque comigo está tudo bem. Então, eu tenho que levantar a mão e posicionar e falar. E foi o que eu fiz. E eu expliquei sobre o problema dela. O rapaz que é especialista no assunto, ele me explicou como se negociava essa dívida, inclusive com a agiota, que todas as dívidas têm como pagar. Então, eu comecei a anotar e, em seguida, eu liguei para ela e eu expliquei para ela que eu conseguiria ajudá-la, ela, pelo menos, no final do nosso processo, ela encontrar uma luz no fundo do túnel. E eu lembro das palavras dela, que ela me disse, bom, se você está me dizendo que vai me ajudar, que vai resolver o problema, então eu fecho. E eu falei para ela: não, eu não estou te dizendo que eu vou resolver o seu problema. Eu estou te dizendo que até o final desse processo, que vai 3 meses de acompanhamento, você vai ter clareza do que você vai fazer daí para frente. Então vamos lá? E aí ela, então vamos. Eu sei que com um mês e pouco, 1 mês e 15 dias, parece, ela tinha quitado essa dívida de 15 mil reais. Ela estava tão enrolada, mas tão enrolada, que ela não conseguia ver uma luz no fundo do túnel. Tanto é que eu disse para ela
quantos dedos eu tenho? E ela disse, 5. E eu disse, quantos dedos eu tenho? Mas como eu mostrei a mão para ela, ela disse 5. Ou seja, quando nós estamos tão focados no problema, nós só conseguimos ver 5, e não que eu tenho 20 dedos. E eu expliquei para ela, e eu sei que trabalhamos esse processo. Eu comecei a mostrar o que ela tinha, que ela poderia vender, e como ela poderia negociar aquela dívida. E ela realmente fez. E ela conseguiu quitar aquela dívida. Para você ter ideia, Cetas, ela me mandava áudio de ameaça de morte que ela já estava recebendo dos caras. Ou seja, a educação financeira, ela não só muda vidas, mas ela salva vidas. E eu tive um grande testemunho a respeito disso, Uhum. porque eu vi aquela mulher resolver aquele problema, e para mim foi uma experiência incrível. Ok. E é Eu acho que maravilhoso. às vezes as pessoas esquecem-se que nós estamos a falar de pessoas, né? Às vezes as pessoas pensam que dinheiro. Isto não tem a ver com dinheiro, isto tem a ver com as pessoas. E o mais importante é o bem-estar das pessoas, porque a pessoa que não tem um desequilíbrio, não tem um bem-estar a algum nível, neste caso estamos a falar a nível financeiro, dificilmente vai ter um equilíbrio nas outras áreas também. Porque a pessoa fica com aquele stress acumulado que leva a que a pessoa já não raciocina direito. Tu, como estavas a falar há pouco, com aquele exemplo da mão, a pessoa já perde a visão global das coisas, já tem uma visão muito limitada das coisas. E quando nós conseguimos estender a mão e abraçar uma pessoa e ajudar aquela pessoa, às vezes ajuda não é dar dinheiro, às vezes é mostrar o caminho, né? Mostrar as técnicas. O caminho é por aqui. Porque, do fundo, quem vai trilhar o caminho é a própria pessoa. E a pessoa, quando trilha o caminho, depois olha para trás e diz: Oh, a Cris me ajudou, foi a Cris que resolveu. Na verdade, foi ela que resolveu. A Cris só lhe orientou para o caminho que ela Sim, pudesse conseguir resolver as coisas. É um pouco assim. Eu sou grato por isso. Eu também gosto muito do trabalho que faço. Eu vejo vidas de pessoas a mudarem. Desde que abrimos aqui o canal, já várias pessoas mudaram as suas vidas. As pessoas estavam em cima do muro, no vai, não vai, com ideias, já tomaram decisões, já pegaram e estão a executar os seus planos e os seus projetos. Muitos agradecem, Cússia, obrigado e tal, mas é assim, eu não faço o trabalho, eles fazem. Eles têm as suas ideias, eles têm os seus projetos, eles executam os seus projetos. Eles atingem os seus objetivos. Agora, é preciso elas, como é que se diz, acreditarem. Às vezes, estão prontas para seguir em frente. O que nós fazemos, na verdade, é só dar um empurrãozinho. Aquela pessoa só está à espera do empurrãozinho, né? Aquela questão da hesitação para sair da zona de conforto que nós falamos há pouco, né? E aí a gente dá aquele impulso. E a pessoa aí pega e dá os primeiros passos. A maior parte das pessoas com quem eu falo, eu digo, o mais difícil já fizeste, que é começar, né? Porque o mais difícil das pessoas às vezes é dar o primeiro passo. A partir do momento que começam, já ninguém para. Aí a pessoa começa, tenta, dá certo, dá certo. Tem dificuldades pelo caminho, há barreiras, mas a pessoa vai acumulando experiência, vai acumulando coisas boas que a pessoa já vê luz ao fundo do túnel. E a pessoa fica. E quando atinge aquele primeiro objetivo, quando chega ao fundo do túnel, por exemplo, no caso da dívida, a pessoa acabou de liquidar a dívida, já respira bem melhor, mas no fundo, o fim de um processo, que é o processo da liquidação do crédito ou da dívida, é o início de um outro processo. No fundo, acaba por passar por uma porta que abre outras perspectivas para o futuro, né? Pronto, eu peço desculpas aqui este pequeno grande à parte, mas é muito importante ver que nós estamos a trabalhar com pessoas e tentar ajudar as pessoas a alcançar o seu próprio potencial, ok? Porque as ideias da área que eu trabalho, se calhar não é igual às ideias da área de outra pessoa, as pessoas não são iguais. Porém, há soluções para todos, há opções para todos, não é? Ok, falando do futuro, quais são os vossos projetos e planos para o futuro? Eu deixei aberto, Juliano ou Cris, quem quiser responder, para não dizer que sou dono da palavra Cris, né? Na verdade, Cetas, eu
eu sempre gostei, assim, nessa parte, assim, de vendas, sempre gostei. Meu perfil já é influente, que é um network, né? Você sabe, né? Tem um network, eu já tenho essa facilidade de falar com as pessoas. Uhum. Diferente, assim, da Cris, né? Eles não têm esse perfil de, né? Você ficar Certo. falando muito com as pessoas, assim, né? Esse é um perfil que eu tenho. Eu costumo falar que ele faz os contatos e aí eu Eu resolvo o faço a resto. captação e dou para a Cris, né? Aí ela Exatamente. fala, essa é a parte mais difícil, é a captação, hein? É. Eu sei que o dela é importante também, mas a captação é... Vamos à parte técnica, a Então, parte comercial, trabalham juntas, né? Faz parte. Exato. Exatamente. sim, é verdade. Então, eu sempre gostei assim, por exemplo, falei para você que eu tive uma lanchonete, né, em São Paulo, né? Tive uma lanchonete. Eu sempre gostei dessa parte do comércio, Uhum. entendeu? Então, como eu estou agora, por exemplo, trabalhando com a área da parte da segurança aqui, consegui, né, num condomínio, eu estou trabalhando em Lisboa, né, num condomínio aí. E eu quero o quê? Eu quero começar, né, depois a juntar um dinheiro, tudo, para poder fazer um planejamento de abrir um negócio, entendeu? Essa parte do comércio que eu gosto, entendeu? Aí vou pesquisar bem, igual a Cris falou, né? Eu tenho uma educadora financeira perto de mim, né? Que pode Oh, ajudar nisso. Eu tenho também um amigo Cetas aí que conhece, né, muito bem essa parte, né, de parte do comércio também, né, que podem contar você comigo, né? domina aí. O que eu puder ajudar. Fazer a pesquisa de bairro, né? Né, Cetas? Então eu sei que vai ser legal isso. Então tem que ter paciência, né? No momento, né? Igual eu falei para ti, nós vamos fazer em fevereiro agora um ano aqui em Portugal. Né? Então, para o documento, né, o título de residência, a permissão aqui para no país, eu Uhum. tenho, né, que eu vim com o estudo, agora eu vou trocar em um país até mais, vou trocar pelo trabalho, então já Uhum. vai ter uma grande probabilidade depois de mais de 3 anos, né? Uhum. Entendeu? Ficar tranquilo, eles também. Então, começa assim a gatinhar, né? Então, uma coisa foi o Brasil, aqui eu estou nascendo de novo, né? Porque Sim. vou fazer um ano, né? Então, Ou praticamente seja seja, uma criança, né? estamos em Em treinamento. treinamento, Certo. entendeu? Porque, No fundo, mas a pelo que eu gente... percebi, vocês têm ideias, estão a fazer um estudo de mercado e aprenderem a conhecer a parte, como é que se diz, cultural do país onde vocês estão hoje, que é Portugal. Tem algumas diferenças, né, entre o Brasil, a América do Sul e a Europa, Ah, sim, Portugal. E durante esse período estão a clarificar ideias, né? E a seu tempo irão investir naquilo que acharem que é a melhor opção, não é? Exatamente. exatamente. Ok? Preparação. Preparação. O treinamento, né? Que eu falo. Maravilha. Querem dizer mais alguma coisa em relação a isso? Senão eu tenho mais uma ou duas perguntas para vocês. Bom, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade da gente compartilhar aí nossas aventuras Aventura. no churrasquinho, né? E uma coisa muito importante que eu gostaria de compartilhar é que quando nós temos objetivos definidos na nossa vida, tem uma chave que eu não posso deixar de pensar nela com muito carinho, é o alvo, que, como diz o Henry Ford, que obstáculo é quando eu tiro o olho do alvo. Então, se você tem um objetivo definido na sua vida, não tire o olho do alvo, porque a partir do momento que você tira, você desvia o foco, muita coisa dá errada. Então, nesse percurso aí da nossa jornada, por alguns instantes, a gente tirou o olho do alvo e aí as coisas deram errado. E Uhum. as coisas elas só voltaram a se encaixar novamente quando a gente voltou a colocar o nosso olho de volta naquele alvo que era o nosso objetivo. Então, a minha dica aí é: se você tem um objetivo, Uhum. não tire o olho dele. Uhum. Preste muita atenção, porque durante a jornada virão muitas propostas, virão muitos desafios. E se você não tiver um foco ali onde você realmente precisa estar, você está correndo um sério risco.
Então, eu sou muito grata pelas experiências que eu tive. Elas foram elas que nos trouxeram até aqui e foram elas que têm nos preparado para coisas maiores. Maravilha, obrigado. É assim, realmente é importante quando nós queremos atingir o objetivo, estarmos focados no objetivo, né? Nós perdermos o foco é mais complicado depois conseguirmos lá chegar. Eu tenho aqui uma mosca chata. Lá fora está frio, aqui como está quentinho, do ar-condicionado, metem-se cá dentro. É, aqui tá Por quentinho. acaso é só uma, mas és mesmo chata. Ok? Mas ele trata-se bem. É, Vamos lá, continuando. Assim, o que eu queria perguntar é: que conselhos é que vocês dão a quem está a começar e está hesitante? Alguém que está em cima do muro, está naquela, vou ou não vou? Será que é possível? Será que eu consigo? Que conselho é que vocês dão a uma pessoa que esteja a começar ou a pensar em começar e que está hesitante em relação ao futuro e se consegue ou não? Bom, uma coisa eu falo: se você não está certo daquilo que você quer fazer, não faça. Não faça. Ou seja, é igual a historinha que todo mundo conhece sobre Alice no País das Maravilhas. Você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Ou Certo? seja, a pessoa está em cima do muro, ele não sabe o que fazer, ou como fazer, ou será que eu devo fazer? Isso é porque ele não sabe o que ele quer. Então, a primeira coisa que você precisa saber é o que você realmente. realmente quer. Se você sabe que você quer fazer tal coisa, tá com medo, vai com medo Vai com medo mesmo, mesmo. mas faça. Você só vai saber se vai dar certo durante a jornada. E se não deu certo, foi treinamento, foi experiência que você adquiriu. Não desista, não recomece, comece de onde você parou. Não comece do zero, e sim de onde você parou. Então aí tem uma diferença. O medo nunca iria me deixar conhecer a Europa se eu tivesse continuado com medo. Eu precisei virar uma chave que me impedia, que me travava ali, ó, naquele cantinho, porque eu achava que eu ia vender churrasquinho a minha vida inteira. Quando eu decidi quebrar essa crença, quebrar esse medo, muita coisa caiu por terra. Hoje, as coisas que eu tenho vivido, as experiências que eu tenho vivido, é porque eu resolvi dar um chute no medo. Então, se você tem medo de começar um negócio, se você tem medo de tomar uma decisão, primeiro, não viva de condição, viva de decisão. Tome uma decisão, saiba o que você realmente quer e não tenha medo, porque o medo não vai deixar você realizar os seus sonhos. Isso eu garanto. E o medo tem medo do medo. Sabia disso aí? Como é que é? Então, o medo tem medo do medo. O medo tem medo do medo. E Boa, quando boa. você fica com medo dele, ele também fica com medo de Você. você, porque ele sabe que é, se você não aceitar, aí ele cai por terra, entendeu? Exatamente. Eu, honestamente, o que é que eu digo? Ter medo é normal. Eu acho que é preciso ter coragem. O que é coragem? Coragem é seguir em frente apesar do medo. Eu tenho medo, mas eu vou tentar, eu vou experimentar. E vou com medo Ou mesmo. apesar do medo. O corajoso não é aquele que não tem medo, não. É aquele que tem, como dizes, a força de tentar seguir em frente apesar do medo. Ok? Porque o medo está lá. Então é ter fé e seguir em frente e ir com cautela. O medo ajuda a ser cauteloso, ir um passo de cada vez, não ir como maluco, né? Mas ajuda e passo a passo a pessoa chega lá. Última pergunta. Vamos ter churrasquinho em Portugal? Olha, já falei isso aí para Cris, isso aí, viu? Vamos sim. Qualquer Olha, hora vamos marcar o churrasquinho.
Com certeza. Maravilha. E aí, mostra o seu vídeo, hein? Tá bom, olha, muito obrigado. Obrigado por participarem neste nosso primeiro vídeo do ano 2023. Obrigado, Cris. Obrigado, Juliano. Ok? Obrigado a você, viu, César? Maravilha. Eu quero dizer, para Uma si em honra. casa que assistiu o vídeo, se gostou, deixa um like. Não esqueça de subscrever o canal. Eu deixo aqui também os links do canal da Cris e do Juliano para quem quiser aprender mais ou saber mais a respeito. Obrigado a todos. Até um próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, César. Obrigada, Sérgio.